Para você que está precisando dar uma revisada no conteúdo de direção defensiva, aprender algumas dicas, alguns macetes, este vídeo é feito para você. Eu sou a Prof. Lumendes, sou instrutora de trânsito há 16 anos e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um resumo, uma revisão da matéria de direção defensiva. Não tem todo o conteúdo, tem apenas os temas mais cobrados, os conteúdos mais abordados e mais cobrados na tua prova teórica. Mas claro, antes de eu começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Durante o vídeo a gente vai dar uma resumida no conteúdo, vai revisar e eu vou passar para vocês muitas dicas, muitos macetes e fica comigo até o final do vídeo que vai ter uma super dica bônus para todos vocês. Gratidão a todos vocês que já estão assistindo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha e bora lá para nossa super mega revisão de direção defensiva. Toda vez que nós olharmos nas questões da prova teórica o termo direção defensiva, nós precisamos lembrar que direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes para prevenir, para antecipar situações de risco, situações de perigo. Eu coloquei para vocês aqui dois termos que são bastante cobrados na prova. Primeiro, direção defensiva é planejar todas as ações com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas. E o segundo, que é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores. Esse segundo termo é o que mais é cobrado na prova. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores. E também pode ser que caia para vocês essa sequência de três termos. O que constitui a direção defensiva? Que vai ser ver, pensar e agir. Então, sempre que vocês lembrarem do termo direção defensiva, lembrem-se, direção preventiva, prevenir, antecipar, ou seja, ver, pensar e agir. Nesse segundo slide, eu trouxe para vocês outro termo que é bastante cobrado, que é com relação aos automatismos. Já vou começar dando uma dica, um macete para vocês de três palavrinhas-chave que, se vocês lembrarem, vocês com certeza vão acertar essa questão. Anotem aí. Automatismos desfavoráveis em correr. Eu estou seguindo, pessoal, a apostila, então quem estiver aí com a apostila, tiver com a apostila fácil, pausa o vídeo, dá uma corridinha, pega a apostila, porque eu estou seguindo a ordem da apostila. Então fica fácil aí para vocês poderem fazer as anotações. Lembrando que nesse vídeo, reforço, não tem todo o conteúdo. É apenas um resumão, é apenas um vídeo assim, básico para vocês poderem entender e poderem reforçar aí o aprendizado de vocês. Então, automatismos desfavoráveis em correr. Por quê? A questão provavelmente vai cair assim. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. E a resposta tem que ter as duas palavrinhas-chave, que é o desfavorável e o incorrer. Desfavorável e incorrer. Outros três itens que também são bem cobrados. Causas de acidente, que são sempre 3. Elementos básicos da direção defensiva, que são sempre 5. E condições adversas, que são sempre 8. É importante vocês anotarem esse númerozinho ao lado de cada um, que se cair na prova fica mais fácil para vocês acertarem. Então, as causas de acidente são 3, que são imprudência, a negligência e a imperícia. Imprudência é aquele condutor que conhece a lei, mas acaba desobedecendo. O negligente é aquele motorista que age com descaso mesmo, ele não está nem aí para o cuidado com o veículo, não está nem aí para cuidar e para respeitar os demais, ele está sendo negligente. Por exemplo, uma pessoa que não faz a correta manutenção do veículo, ele está sendo negligente. No caso da imprudência, nós podemos citar o exemplo do condutor que dirige sob efeito de álcool, que além de ser uma infração gravíssima, que gera suspensão direta da habilitação por 12 meses.
E o terceiro, que é a imperícia. A imperícia é a falta de técnica, é a falta de habilidade, que é a maneira como todo mundo começa na autoescola. E à medida que a gente vai fazendo, passando pelo processo, a gente vai adquirindo esse conhecimento. E aí nós vamos ter os elementos básicos da direção defensiva, que serão 5: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Os que são mais cobrados geralmente são a previsão e a habilidade. É muito comum cair a previsão como pedindo a alternativa errada e incorreta. E a habilidade vai cair mesmo pedindo o que é. Então, o conhecimento, tanto o conhecimento das normas, das leis, proibições, direitos e deveres, entre outros, a atenção que precisa ser voltada a todo o redor do veículo, ou seja, a visão 360, ver tudo o que acontece na sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. A previsão, que é prevenir, que é antecipar situações de perigo. A decisão, que é decidir e agir frente a uma situação de perigo que vocês se encontrem, e a habilidade, que é ser hábil ao manusear os controles do veículo e executar com perícia e sucesso todas as manobras necessárias na direção. E na sequência nós vamos ter as condições adversas, que serão 8. Essas 8 são iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Se vocês forem contar, vocês verão que tem 8. Então, se cair perguntando quais são, vai ser difícil lembrar de todas, mas vocês vão contar que tiver 8 itens e pode marcar que vai ser a nossa resposta correta. Aí, pode ser que caia perguntando o que é condição adversa. Aí, vocês têm que lembrar que a resposta vai começar com os fatores ou combinação de fatores. Então, condições adversas, os fatores ou combinação de fatores. E se perguntar quais são, lembre-se de contar 8. Aqui tiver 8 itens, vai ser a resposta correta. Destes 8 temas, eu vou passar para vocês aqueles que são mais cobrados. Em primeiríssimo lugar, que é mais cobrado, é com relação à luz ou iluminação. E aí nós vamos ter 2 termos. O primeiro, que é o mais cobrado, que é o ofuscamento. Ofuscamento é o excesso de luz. Ele pode ocorrer no final do dia, ou quando o sol está nascendo, ou quando o sol está se pondo, ou então por um veículo que venha no sentido contrário, com o farol alto ou mesmo o farol desregulado. E o segundo item, nós vamos ter a penumbra, que nada mais é que a falta de luz, a falta de iluminação, quando está amanhecendo ou anoitecendo. Super macete para vocês. Sempre que vocês encontrarem condições adversas, lembrem-se de 2 itens: reduzir velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, acionar luz baixa ou então a luz de posição. Aqui na sequência, nós vamos falar do termo aquaplanagem ou hidroplanagem, que nada mais é que a perda de contato dos pneus com o solo devido à presença de uma pequena camada de água no pavimento. Pequena mesmo, é tipo assim, um dedinho de água, 2 dedinhos de água. E aí, o que causa a aquaplanagem? A aquaplanagem, ela não causa necessariamente pela presença da água. Tem que ter água, mas não é a água quem causa a aquaplanagem, e sim os sulcos insuficientes do pneu. Inclusive, tem uma questão que fala que Cristina dirigia em alta velocidade quando, de repente, o carro dela aquaplanou. Aquaplanou por quê? Pela velocidade alta ou excesso de velocidade, pela quantidade excessiva de água sobre o pavimento e, o principal, pneus com profundidade insuficiente dos seus sulcos, ou seja, menor que 1,6. Ah, mas o que é sulco do pneu? Quando vocês olharem um pneu da próxima vez, notem que ele tem um monte de desenho, tem um monte de ranhura. Aquilo chama-se sulcos. Toda vez que ele tiver gasto, que o pneu tiver popularmente careca ou com menos de 1,6 milímetros de profundidade, isso poderá resultar no efeito da aquaplanagem. E é importante lembrar também, se vocês se depararem com uma aquaplanagem,
vocês irão reduzir a velocidade. De que maneira? Não vai frear e não vai acelerar. Você vai eliminar a pressão do pedal do acelerador. Quer dizer o quê? Você vai tirar o pé do acelerador, vai fazer um leve movimento na direção até você sentir que o teu veículo retomou novamente a aderência. E é importante lembrar ainda, se cair para vocês, falando do alagamento. Alagamento é pelo menos 1,5 metro de água. Aí o comportamento vai ser totalmente diferente, porque o carro, devido à presença de bastante água, ele vai ficar pesado. Então, ele vai precisar de força. Então, para passar por um alagamento, vocês irão engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. 3 termos importantes que vocês precisam saber o significado também para vocês terem uma boa pontuação na prova teórica. Primeiro, a via. O que é via? Via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Qualquer espaço físico por onde transite uma pessoa, um veículo ou um animal é chamado de via. Condição adversa da via são os defeitos: buraco, desvio, falta de sinalização, pista escorregadia, entre outros. O segundo termo é trânsito. O que é trânsito? Trânsito, pessoal, é uma ação, é o ato ou efeito de transitar, de circular sobre a via. E uma condição adversa de trânsito muito cobrado é pessoas e animais soltos na via. Então, se falar de trânsito, é uma ação, é o ato ou efeito de transitar. E uma condição adversa de trânsito são pessoas e animais soltos na via. Poderia ser congestionamento, entre muitos outros. E também o termo centrífuga, que vocês vão ver mais para frente, é o efeito centrífuga, que é a tendência de jogar o teu carro para o lado externo, para o lado de fora da via. Outros 2 temas importantíssimos. Primeiro, condições do condutor. Eu vejo muitos alunos colocar condição do condutor, falta de retrovisor, pneu careca. Pessoal, condição do condutor é sentimento. Sabe o que é sentimento? Que o condutor sente. Pode ser fisicamente, tá com fome, tá cansado, tá com dor. Ou pode ser emocionalmente. Tá com medo, tá triste, tá ansioso, tá nervoso, entre outros. Então, por favor, anotem para vocês não esquecer. Condição adversa do condutor é sentimento. É o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Por exemplo, uma condição adversa de condutor é estar com a visão deficiente. É estar com fome, é estar com sono, é estar com pressa, é estar com estado alcoólico. É tudo que está relacionado com o que ele sente, com as alterações que ele pode ter fisicamente ou emocionalmente. E as condições do veículo também, lá como nas condições da via, são os defeitos. O que um carro pode ter de defeito? O freio está falhando, a lâmpada está queimada, está sem retrovisor, o pneu está careca. Então, condição adversa do veículo são os defeitos que o teu veículo apresentar. E aqui nós temos o nosso slide coringa, que se vocês lerem com atenção, darem um print, salvarem, anotarem, eu tenho certeza que de 2 a 3 questões vocês já irão acertar de cara na prova teórica de vocês, porque tem muitas regras que caem referente aos ciclistas. Então, primeiro, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Cuide, não é nem direito nem esquerdo, é apenas bordos da pista. No mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos e sempre em fila. Esse sempre em fila, a regra também válida para os pedestres. Tanto os pedestres quanto os ciclistas deverão sempre transitar em fila. Nas rodovias, pessoal, é proibido a circulação de ciclistas. Proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Não confundam, porque o pedestre circular na rodovia é simplesmente permitido. Agora, os ciclistas é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Quando falarmos em calçadas ou mesmo passeios,
só quando devidamente sinalizado. Calçadas ou passeios, só quando devidamente sinalizado. E aí você, como futuro motorista, ao passar por um ciclista, você tem que, primeiro, reduzir a velocidade e, segundo, manter a distância de 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Então, se cair a questão na prova, distância mínima ao passar por um ciclista, 1,5 metros. Maneira, forma correta de se passar por um ciclista. Reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Duas infrações que estão caindo muito em relação ao ciclista. Primeiro, trafegar com o teu veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza gravíssima, sujeito a multa. E estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza grave. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Ciclistas, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista, no mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos, sempre em fila, tanto pedestre quanto ciclista em fila, proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios, nas calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado, manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista, e sempre que for passar ou ultrapassar um ciclista, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração de natureza grave. Condições dos passageiros. Então, tem algumas regrinhas para nós lembrarmos quando nós formos transportar passageiros. E o que ele mais cobra é com relação ao transporte de crianças. Então, primeiro, lembrem-se que na moto, nas motocicletas, só pode transportar a partir de 10 anos. Então, a questão que cai muito diz que é uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores que é proibido o transporte de criança com menos de 10 anos. E aí, nos demais veículos, o transporte ele vai ter duas exceções. Então, primeiro, que as crianças menores de 10 anos deverão sempre ficar nos bancos traseiros. Então, legalmente, bem lá no finalzinho do slide, legalmente, devem ser transportados no banco traseiro crianças de até 10 anos. Mas nós temos duas exceções que também caem muito na prova. Primeiro, o condutor de veículo, os quais não possuem banco traseiro. Por exemplo, uma caminhonete, uma picape, que não tem o banco traseiro, deve transportar a criança. Como que vai transportar? Pode, não pode, é proibido, não é? Como que fica? Pode sim. Pode levar no banco dianteiro com os cuidados especiais, ou seja, no dispositivo adequado à sua faixa etária e ao seu peso. A segunda exceção é quando a quantidade de crianças menores de 10 anos exceder a quantidade de bancos traseiros. Por exemplo, você pode levar 3 crianças no banco traseiro, mas você está transportando 4. A qual que pode ir para o banco dianteiro? A que tiver o maior porte físico, a que for maior. Então, picapes, caminhonetes pode levar no banco dianteiro com os cuidados especiais, e também quando ultrapassar a quantidade de bancos traseiros, a que tiver o maior porte físico poderá ser transportada no banco da frente, claro, né, com os cuidados especiais, com o dispositivo adequado de retenção. Então, criança com idade inferior a 10 anos, salvo exceções, que foi essas duas que eu falei para vocês, regulamentadas pelo CONTRAN, devem ser transportados nos bancos traseiros, ou legalmente devem ser transportados nos bancos traseiros crianças com idade inferior a 10 anos. Então, aqui novamente, pessoal, que eu falei para vocês anteriormente, o efeito da força centrífuga. O que é a força centrífuga? A força centrífuga é a força que tende a jogar o teu veículo para o lado de fora, para o lado externo da curva. Quando você vai passar por uma curva, a força centrífuga, ela joga o teu carro para fora, para o lado externo. Outro item,
Cuidados com os pedestres. É muito importante porque dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via é uma infração de natureza gravíssima e que pode, inclusive, gerar suspensão da tua habilitação. Então, tem que cuidar, sim, com os pedestres. Dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a faixa é considerado ainda como um crime de trânsito. Outro item importantíssimo em direção defensiva e que lá na legislação vai gerar multa, que é a falta do uso do cinto de segurança, ou seja, não usar o cinto é uma infração de natureza grave com 5 pontos, independente se é o condutor do veículo que não está usando o cinto ou se são os passageiros. Se qualquer pessoa dentro do veículo não estiver utilizando o cinto de segurança, ele vai sim gerar uma infração de natureza grave com 5 pontos. E também é comum perguntar qual é o cinto que tem maior eficácia, que vai ser o cinto de 3 pontos ou cinto de 3 pontas. E aí, nós vamos ter também outro item que tem que ser cuidado na direção defensiva para não gerar infrações lá na legislação, que é o artigo 252 com relação ao uso do aparelho celular. Sim, mesmo que seja no modo viva voz, ele é uma infração. Primeiro, segurando ou manuseando o teu telefone celular é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. E estar utilizando o fone de ouvido ou mesmo utilizando ele no viva voz, ele vai ser considerado uma infração de natureza média com 4 pontos. Outros 2 temas bem cobrados em direção defensiva são as maneiras de dirigir. Reforço, pessoal, mais uma vez. Nesse vídeo, nós não estamos abordando todo o conteúdo, nós estamos abordando os temas e os conteúdos mais cobrados na prova. Então, isso é uma revisão, é um resumão, são dicas, são macetes daqueles conteúdos que mais são cobrados, que mais são abordados. Claro que se vocês tiverem tempo, aconselho vocês a ver os outros vídeos de conteúdo, isso aqui é só um complemento a tudo que vocês estão estudando, tá? Então, nesse daqui, ele vai falar para nós das maneiras de dirigir. Ele vai cobrar basicamente 2 maneiras, que vão ser, primeiro, braços ligeiramente dobrados, tá? É o primeiro e o mais cobrado. Braços ligeiramente dobrados. Ou então, as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Anotem aí quem estiver fazendo as anotações, quem estiver seguindo pela apostila, anotem aí. Braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Olha a dica. Ele não vai falar de pés, ele não vai falar de pernas, ele não vai falar de calcanhares. Nem de pés, nem de pernas e nem de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos, as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Outro tema também bastante cobrado são em relação às distâncias. Nós vamos ter algumas distâncias. Primeiro, de segmento ou segurança, que é a distância que vocês mantêm em relação ao veículo que segue à frente de vocês. É uma distância para uma manobra de emergência, para uma manobra segura. A distância de segmento ou segurança é a que vocês mantêm do veículo que está seguindo à frente de vocês, e é sempre medida em 2 segundos. Na sequência, nós vamos ter a distância de reação, que é exatamente o momento que o condutor está reagindo a uma situação. É quando ele vê o perigo, tira o pé do acelerador e aciona o freio. Isso chama-se reação. Quando ele aciona o freio e continua freando até o carro parar, chama-se distância de frenagem, que não é muito cobrada, mas se cobrar distância de frenagem é quando ele aciona os freios, continua freando até o carro parar completamente. E a nossa 4ª distância é a distância de parada, que nada mais é que a soma da reação mais a frenagem que gera a parada, ou seja, é todo o espaço, desde o momento que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio,
continuou freando até o carro parar completamente, chama-se distância de parada. Então, distância de reação é quando ele vê o perigo e aciona os freios. A distância de frenagem é quando ele acionou o freio, continua freando até o carro parar. E a distância de parada é quando soma as duas, ou seja, desde o momento em que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o veículo parar completamente, parar totalmente. Outro tema que também anda de mãos dadas, tanto na parte de direção quanto na parte de legislação, são as regras para os motociclistas, segundo o artigo 244. Vocês podem ver que eu quase não abordo artigos aqui, porque eu gosto de mostrar para vocês de uma maneira mais simples, mais fácil, o que vocês realmente precisam para a prova. São pouquíssimos exemplos que eu coloco o artigo. Então, das motocicletas é o artigo 244 que diz que conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar o capacete, o passageiro sem capacete, fazendo malabarismos ou ainda transportando criança menor de 10 anos. Cuidem, além de ser infração gravíssima, com 7 pontos, gera multa e a suspensão do direito de dirigir, exatamente. Andar sem capacete, transportar o passageiro, ou garupa sem capacete, fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas uma roda, ou ainda transportando criança menor de 10 anos. São alguns exemplos do artigo 244 que, além de gerar uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, ele também gera a suspensão direta da habilitação e sem contar a multa de R$ 293,47. Então, sem capacete, passageiro sem capacete, fazendo malabarismos ou transportando criança menor de 10 anos, infração gravíssima, gera 7 pontos e gera a suspensão. Outros itens também que caem bastante na prova relacionados aos motociclistas. Primeiro, e é o que está caindo mais ultimamente, que diz assim: há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Quando ele fala a palavra evitar, o que não se deve fazer é a atitude errada. O que você não vai fazer, o que você não pode fazer. Você deve evitar, você não pode circular entre as faixas de tráfego. E o segundo, ele fala do uso do capacete. Então, o uso do capacete de segurança nos casos das motocicletas. Gente, o que eu vejo os alunos colocar que é obrigatório só para o condutor, não é, gente, é tanto para o condutor quanto para o passageiro. Tanto o condutor quanto o passageiro precisam sim estar utilizando o capacete. O capacete está para a moto como o cinto está para o carro. Então, todos os ocupantes do carro têm que usar o cinto de segurança, senão gera uma infração grave com 5 pontos. E os dois ocupantes da moto, da motocicleta, da motoneta precisam usar o capacete, senão gera uma infração de natureza gravíssima com suspensão direta da habilitação. E o último que está caindo bastante também, que é uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores, que é proibido o transporte de crianças com menos de 10 anos. É proibido o transporte de crianças com menos de 10 anos. Então, regra de segurança obrigatória para condutores de motocicletas e de ciclomotores, que é proibido o transporte de crianças com menos de 10 anos de idade. Esses foram, pessoal, então, os itens mais cobrados aí do conteúdo de direção defensiva, que mais é cobrado durante a prova. Reforço, vocês não têm todo o conteúdo nesse vídeo, esse é um vídeo de resumão, é um vídeo de dicas, é um vídeo de revisão, e esses são os temas mais cobrados e mais abordados na matéria de direção defensiva. E agora a gente vai fazer um geralzão de tudo que nós acabamos de ver no vídeo. Então, primeiro, automatismos desfavoráveis e incorrer. Lembrem-se destas 3 palavras-chave: automatismos desfavorável e incorrer. Lembrem-se que direção defensiva é uma direção preventiva, são atos, ações, atitudes para evitar um acidente. Sempre ver, pensar e agir. Ver, pensar
e agir. Lembrando que as 3 causas de acidente são pela negligência, pela imprudência e pela imperícia. Então, se falar causas de acidente, lembre-se que são 3: negligência, imprudência e imperícia. Quando falarmos dos elementos básicos da direção defensiva, lembrem-se que são 5: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Quando falarmos em condições adversas, primeiro são os fatores ou combinações de fatores. Se perguntar quais são, lembrem-se que são 8: luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiro e carga. É difícil lembrar os 8 então lembre-se que são 8. Conta o item que tiver 8 e pode marcar porque vai ser a resposta correta. Lembrando ainda que condição adversa de luz mais cobrada, ofuscamento e penumbra. Ofuscamento é o excesso de luz, que pode ser por um carro no sentido contrário com farol alto ou com farol desregulado, pode ser quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo. Em comparação, a penumbra é a falta de luz, a falta de iluminação, quando o dia está amanhecendo ou quando está anoitecendo. Condições do condutor é o que ele sente, seja fisicamente ou emocionalmente. Condições do condutor é o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. A visão que não tá legal, tá com fome, tá cansado, tá com sono, tá triste, tá ansioso, são sentimentos. Sempre que falar de condição do condutor, lembre-se, é o que ele sente, são sentimentos. Quando falar das condições do veículo, aí são os defeitos. É a falta de alguma coisa, pode ser a falta de retrovisor, a lâmpada que está queimada, o pneu que está careca. Então, condição do veículo, condições adversas do veículo, são todos os defeitos que tiver no teu veículo. Sempre reduzir a velocidade. Anotem aí, sempre que vocês encontrarem qualquer condição adversa, reduzir velocidade. Está prejudicando a tua visibilidade? Vai acionar luz baixa ou luz de posição. Jamais farol alto, jamais farol desligado. Luz baixa ou luz de posição. Sempre reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. Bicicletas, ciclistas, no bordo da pista, junto com os veículos, no mesmo sentido, com prioridade, em fila, sempre tanto pedestre quanto ciclista, em calçadas e passeios só quando sinalizado, proibido em rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Sempre que vocês passarem por um ciclista ou ultrapassarem um ciclista, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros. Reduzir a velocidade de maneira compatível com a segurança e manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar o ciclista. Então, ciclistas no bordo da pista, junto com os veículos, no mesmo sentido, com preferência, em fila, calçadas e passeios só quando sinalizado, e quando falarmos em rodovia, proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Ao passar por um ciclista, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter a distância de 1,5 metros, 1,5 metro, ao passar ou ultrapassar um ciclista. Transporte de crianças, crianças com menos de 10 anos, sempre no banco de trás. Então, crianças de até 10 anos, banco de trás, exceto quando for picape, caminhonete ou quando exceder os bancos dianteiros, que de quando for picape pode levar no banco dianteiro. Quando exceder a quantidade de bancos traseiros, daí também pode levar no banco dianteiro, que tiver maiorzinho porte físico, e sempre com os cuidados especiais ou no dispositivo adequado de retenção. Importante também lembrar de desligar o airbag para não acabar, causando algum risco à segurança da criança. Na moto, a partir de 10 anos, se levar na moto com menos de 10 anos, vai gerar a suspensão direta
Outro item importante a ser lembrado com relação às ultrapassagens, pessoal, é proibido na maioria das vezes a infração gravíssima com 7 pontos. Eu coloquei esse item aqui porque é importante lembrar, a gente vai reforçar lá em legislação também, mas é importante lembrar que ultrapassar, sempre que cair na tua prova, falando de ultrapassagem proibida, na maioria das vezes, 95% das vezes, é infração gravíssima com 7 pontos. Reforçando ainda que via é a superfície física, é o chão, por onde transitam pessoas, veículos e animais. Via é o espaço físico, é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. E as condições adversas da via são os defeitos, os buracos, o desvio, pista escorregadia, entre outros. Trânsito é o ato ou efeito de transitar, de circular sobre a via. A condição adversa de trânsito que mais cai é pessoas e animais soltos na via. E a força centrífuga, que é a força que tende a jogar o teu veículo para o lado externo, para o lado de fora da curva. Lembrando ainda, prioridade sempre vai ser do pedestre. A prioridade sempre vai começar com o pedestre. Todas as ordens que vão prevalecer sobre as demais são as ordens do agente de trânsito. Então, as ordens do agente de trânsito, elas prevalecem sobre as demais sinalizações. Posições ao dirigir: braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos na posição 9 horas e 15 minutos. Com relação ao uso do cinto, para que serve o cinto? Para evitar que os corpos sejam lançados para fora do veículo em caso de colisão. O cinto que tem maior eficácia é o cinto de 3 pontos ou de 3 pontas. E não usar cinto de segurança é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, cinto é o de 3 pontos. O cinto evita que os corpos sejam lançados para fora em caso de colisão. Reforço, que tem maior eficácia é o cinto de 3 pontos. O cinto tem que ser utilizado por todos os ocupantes do veículo e não utilizar o cinto de segurança é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, não esqueçam, prioridade começa com o pedestre. Sinalização que prevalece sobre todas as demais: as ordens do agente de trânsito. Posições ao dirigir: braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Cinto que tem maior eficácia é o cinto de 3 pontas, que evita que os corpos sejam lançados para fora em caso de colisão. Reforçando, cinto de 3 pontos ou 3 pontas evita que os corpos sejam lançados para fora. O cinto de 3 pontos. Não usar o cinto de segurança é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. E sobre o uso do telefone celular, que está lá no artigo 252, segurando ou manuseando, infração gravíssima, 7 pontos. Celular, segurando ou manuseando, infração gravíssima, 7 pontos. E usar fone, infração média, 4 pontos. Então, se você estiver manuseando, se você estiver segurando o teu telefone celular, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Estar utilizando o fone de ouvido conectado no seu aparelho, aí é uma infração de natureza média com 4 pontos. E para finalizar o nosso vídeo com chave de ouro, pessoal, atenção, muito cuidado a estas palavras: errado, exceto, incorreto, o que não fazer, desobedece. Por quê? Diferente das outras questões que vocês têm 4 alternativas, uma está certo e 3 estão erradas, quando tiver a presença dessas palavrinhas chaves aqui, errado, exceto, incorreto, o que não se deve fazer, desobedece, evitar, significa que das 4 alternativas, 3 estão certas, exatamente. 3
estão certas e uma está errada. E é justamente essa uma que está errada que ele quer que você marque. Então, quando você estiver lendo a tua prova, lendo a tua questão, primeiro, leia a pergunta 1, 2, 3 vezes antes de ir para a resposta. Identifique as palavras-chave. Se tem errado no final da frase, se tem exceto, incorreto, evitar, desobedece, o que não se deve fazer. Que aí você já vai sabendo que 3 está certo e que uma está errada. Então, o primeiro item que vocês precisam fazer é ler a pergunta 1, 2, 3 vezes, identificar a presença dessas palavras-chave para só então vocês irem para as respostas. Porque vocês entendendo a pergunta, a resposta ela vai ficar muito familiar para vocês, ela vai ficar fácil de vocês identificar. Ok, professora, mas eu li todas as 3 perguntas, eu ainda continuo em dúvida, eu não sei qual a resposta correta. Tem alguma dica para mim? Tem. Escolha a alternativa que tiver mais comprida, que tiver mais longa. Por quê? Quase sempre ela que tem informações mais precisas, informações mais completas e quase sempre é a resposta certa. Não estou dizendo que você vai ler toda a tua prova, em todas elas você vai marcar a mais comprida. Eu estou dando uma dica quando você não souber a resposta correta. Aí você marca a alternativa que tiver mais compridinha, que tiver mais longa. E ó, importantíssimo, quando você terminar a tua prova, nada de querer voltar, revisar, sobrou tempo, não. Respondeu as 30, 35, 40, quantas questões forem aí no teu estado, só finaliza. Finaliza porque vai ser sucesso, porque se você voltar, você vai desmarcar a alternativa que estava certa e vai trocar por resposta errada. Então, terminou de responder tuas 30, tuas 40 questões, apenas finaliza, não volta, finaliza porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. Gratidão a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que esse vídeo venha a complementar o conteúdo que vocês já estão vendo aí no seu CFC. Gratidão também a todos os instrutores que utilizaram esse vídeo em sala de aula. Só tenho a agradecer pelo carinho de todos vocês, por todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal e claro que eu vou reforçar, se você chegou até aqui, se você gostou, se esse conteúdo foi útil, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixar o teu joinha, deixar o teu like para que o YouTube possa recomendar esse canal e esse vídeo, assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal e de coração, quero continuar desejando a vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e continue acompanhando que eu vou postar aqui os demais vídeos, tanto de resumão de legislação, quanto de primeiros socorros, meio ambiente e também de mecânica básica. Então, fiquem ligadinhos, se inscrevam, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo, além dos vídeos novos, das questões que são postados aqui no canal todos os dias. Que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de todos vocês, os sonhos, os planos, os projetos, e que vocês possam obter muitas conquistas na vida de vocês. Um abraço muito carinhoso da Prof. Mendes e até o nosso próximo vídeo.